Revelado. O incrível pedido do meu filho, que transformou tudo com uma resposta surpreendente. Na pequena cidade de São Joaquim, o sol acorda sempre sorridente, iluminando as ruas estreitas onde todos se conhecem e onde a vida é marcada pela simplicidade. Carlos, um mecânico de 40 anos, sente que cada dia é uma nova batalha, mas ele não se deixa abater. Sua oficina, um espaço repleto de ferramentas que carregam a história de seu pai e dos desafios enfrentados, é um santuário. Ali, ele se dedica não apenas a consertar carros, mas a criar um ambiente onde valores de dignidade e trabalho duro são passados para seu filho Miguel, um garoto de 10 anos, esperto e curioso. No dia do aniversário de Miguel, o garoto, radiante de alegria, faz um pedido que muda tudo. Pai, quero levar minha turma da escola para conhecer a oficina. As palavras saem da boca do menino como fogo de artifício, cheias de brilho e entusiasmo. Mas no coração de Carlos, uma onda de insegurança e preocupação se forma. Ele olha para o filho e se pergunta como os pais dos colegas de Miguel reagiriam ao ver o seu mundo simples, seus espaços desgastados, enquanto eles pertencem a uma classe social mais alta. O que eles iriam pensar? O preconceito sussurra em sua mente, fazendo ecoar as memórias do passado. Carlos tenta ocultar suas inquietações, mas Miguel, mais esperto que muitos adultos, percebe. Pai, não tenho vergonha de onde viemos, diz Miguel, com um olhar cheio de firmeza. E essas palavras fazem o peito de Carlos se encher e seu coração pulsar. Mas o medo ainda está lá, como uma sombra. Nos dias que se seguem, a expectativa de ver a turma de Miguel na oficina traz um turbilhão de emoções. Ele se lembra das histórias que seu pai contava, de como sempre lutou contra o preconceito, e essas lembranças reacendem um fogo dentro dele. O dia da visita chega mais rápido do que ele esperava. Carlos corre, limpa a loja, organiza as ferramentas. Tudo precisa estar perfeito. Mas mesmo assim, o nervosismo se intensifica ao ouvir os risos e as vozes das crianças, misturados aos olhares estranhos dos pais que chegaram. Naquele momento, sua confiança é um papel amassado e jogado no chão. Miguel, brilhando de autoestima, começa a apresentar a oficina e Carlos observa, mas ainda se sente como um intruso. Então, um pai dos colegas de Miguel, que aparenta ter tudo, começa a se afastar. Carlos sente o coração acelerar, como se estivesse prestes a desabar. Não, não, não! Seu pensamento grita. Mas, quando menos espera, aquele homem se vira e compartilha uma história. Sua infância com um pai mecânico que também enfrentou dificuldades, que também sentiu o peso do desprezo. É como se um portal entre eles se abrisse e as barreiras começassem a desmoronar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Mas a transformação que se inicia ali está longe de ser finalizada. Carlos observa, meio atordoado, enquanto as palavras de Miguel ecoam no ar, criam laços e quebram preconceitos. Seriam eles capazes de ver além das paredes da oficina e enxergar os valores que ela representa? E assim a visita termina, mas não sem deixar um rastro de esperança. O que acontecerá nas próximas horas, quando cada um voltar para a sua realidade e Carlos se perguntar se essa mudança poderá florescer em sua comunidade, já que sua percepção de valor e dignidade está prestes a ser desafiada de maneiras que ele nunca imaginou. Miguel corre de um lado para o outro, seu rosto iluminado pelo sorriso que parece nunca se apagar desde o dia da visita à oficina. Carlos o observa, envolto em um misto de orgulho e preocupação. O que parecia ser apenas um dia de diversão se transformou em algo maior. As conversas que começaram naquela manhã ecoam em sua mente enquanto ele limpa a oficina,
considerado o que um pequeno evento poderia mudar na vida de todos. No entanto, enquanto Carlos se dedica a organizar os últimos detalhes, suas preocupações não se afastam. Ele pergunta a si mesmo: será que o efeito daquela visita perdurará? Teria ele realmente conseguido instigar um olhar diferente sobre sua vida simples? Quando ouve Miguel contar sua história, ele sente uma corrente de esperança surgindo, mas a sombra do medo ainda paira sobre ele. Após a visita, as crianças começam a voltar à rotina e, de repente, Carlos percebe que algo está mudando sutilmente. Os pais que antes pareciam tão distantes agora têm sorrisos mais calorosos quando cruzam com ele na rua. Um deles, a mãe da sua amiga Clara, até para e comenta: sua oficina é incrível, Carlos. Miguel falou tanto sobre isso que soubemos que tínhamos que ir. As palavras dela o atingem como um raio, seus olhos se arregalam de surpresa. O impacto interage com uma fragilidade que Carlos não sabia que tinha. Ele sente um misto de alegria e insegurança. Assim, a cada dia que passa, ele nota que as conversas mudam e as interações são mais amistosas. Alguns pais até perguntam mais sobre o que Carlos faz, como funciona sua oficina. Miguel brilha ao contar como ele e o pai se divertem juntos trabalhando. O orgulho do filho começa a transformar as inseguranças do pai. Um dia, no entanto, enquanto Carlos está ajustando uma peça de carro, um amigo antigo aparece. João, que conheceu Carlos na adolescência e estudou com ele, se aproxima com um olhar de nostalgia. Lembra daquelas tardes em que sonhávamos em ter nosso próprio negócio? Diz, reverberando um tempo que parecia tão distante. Mas a expressão de João muda quando ele observa a transformação de Carlos, a atitude mais confiante, a forma como ele comunica seu amor pelo trabalho. Eu soube da visita. Miguel fez algo especial, não foi? Pergunta, sem perder a oportunidade de ver um amigo revigorado. Carlos olha nos olhos de João, percebe que ao redor dele as vozes dos outros foram se aquietando. Ele começa a se abrir sobre seus sentimentos, como a aprovação de Miguel se tornou um combustível para sua alma. Sim, foi algo inesperado. Tive que me enfrentar e descobrir que, no fundo, meu valor não está nas aparências, mas em quem realmente sou, revela Carlos, sentindo a verdade ecoar em seu coração. E esta é a verdade que um dia ele nunca imaginou que compartilhar, uma história de luta, superação e amor. Naquela noite, enquanto Miguel dorme, Carlos permanece acordado, refletindo sobre tudo o que mudou. Um desejo ardente surge dentro dele. Poderia essa nova dinâmica não ser apenas sobre ele e Miguel, mas algo que expandisse para toda a comunidade? O que mais poderia ser feito? As horas passam, e com o amanhecer, um novo plano começa a se formar em sua mente. O que aconteceria se ele realizasse uma oficina aberta à comunidade, onde todos pudessem vir e aprender, não apenas sobre carros, mas sobre trabalho duro e dignidade? Essa ideia o electriza, mas ele também sente um frio na barriga. E se isso não der certo? E se não forem aceitos? Nos últimos dias, Carlos almeja iluminação e encoraja-se. Afinal, ele já deu o primeiro passo. O próximo pode ser ainda mais desafiador. Assim, com a respiração entrecortada, ele faz um juramento silencioso. Eu preciso tentar, por Miguel, por mim, pela cidade. E enquanto um novo dia surge, Carlos sente que a verdadeira transformação pode estar apenas começando. Como será a recepção da comunidade diante dessa ideia? Ele se pergunta se será capaz de unir as pessoas de uma forma que nunca imaginou antes. O futuro se desenha repleto de possibilidades e ansiedades, enquanto ele observa o sol raiar sobre sua oficina mais uma vez. Carlos acordou naquela manhã com o coração acelerado. O sol já brilhava forte, filtrando-se pelas janelas da oficina, iluminando as ferramentas dispostas com cuidado sobre a bancada. Hoje era o dia. Ele havia decidido que, independentemente do medo, realizaria sua oficina comunitária. Sabia que precisava de apoio, de força coletiva, e a ideia de todos juntos o fazia sentir-se revigorado. Ao longo da manhã, ele dedicou tempo para planejar cada detalhe.
Escreveu um cartaz colorido, colado na porta, anunciando a oficina. Dia aberto, aprenda e brinque com as máquinas. Ele fez questão de destacar as palavras de forma clara. Enquanto isso, Miguel brincava ao redor, ansioso e emocionado, sempre se lembrando da visita que mudara tudo. O pai olhou para o filho, seu pequeno facilitador, e sorriu. Miguel tinha uma energia contagiante. Vai dar tudo certo, papai, disse ele com um brilho no olhar. Carlos reconheceu ali uma centelha de apoio que não poderia ignorar. Então, com a coragem renovada, ele saiu em direção ao centro da cidade, seus passos mais firmes do que nunca. Queria convocar a vizinhança, espalhar a notícia e convidar todos para se juntarem a eles. As reações foram variadas. Alguns olhares eram céticos, outros curiosos. Uma senhora mais velha parou na calçada e perguntou: "Mas você acha que vai ser divertido?" Carlos respirou fundo, sentindo que aquele era um momento crucial, e respondeu: "Se você trouxer sua vontade de aprender, com certeza será divertido. A ideia é que todos nós possamos sair um pouco da rotina. Vamos aprender juntos." E assim ele seguiu, casa por casa, conversando com os vizinhos. Para sua surpresa, muitos mostraram interesse. Algumas famílias até se animaram para trazer seus filhos. A semente do que poderia ser uma bela colheita estava sendo plantada. Logo, o dia chegou e a oficina estava prestes a começar. As mesas estavam dispostas no espaço externo e um aroma de café fresco e pão saindo do forno envolviam o ambiente. Carlos olhou ao redor. Muitas cadeiras estavam ocupadas por pessoas da comunidade, sorrisos e risadinhas preenchendo o ar. Ele se sentiu um pouco nervoso, mas a energia dos presentes o acalmou. Miguel, com seus olhos brilhantes, ajudava a distribuir as ferramentas e a explicar as atividades que iriam acontecer. Carlos notou que, à medida que começavam as primeiras lições práticas, grupos se formavam, discussões animadas aconteciam, e um sentimento de união começava a brotar naquele local. Ele observou os pais fazendo o mesmo, se interessando pelas máquinas, discutindo sobre as peças que jamais se atreveriam a mexer antes. Sentindo-se mais confiante, Carlos decidiu compartilhar sua história. "Quando eu era mais novo, sentia que não tinha valor, que meu trabalho e pedras esculpidas em metal não eram importantes. Mas aqui, agora, percebo que o que fazemos, independentemente da simplicidade, pode mudar a vida das pessoas", disse, com os olhos brilhando. O silêncio que se seguiu lhe trouxe uma sensação de conexão profunda com os presentes. Então, ele viu algo que o pegou de surpresa. Miguel estava diante de todos, erguendo uma pequena ferramenta e dizendo com devoção: "Papai, você ensinou tudo isso para mim, e se você pode, todos nós também podemos." O orgulho tomou conta de Carlos, e ele percebeu que aquele dia iria além do que imaginava. Não era só uma oficina. Era um despertar. Todos ali estavam prontos para mudar suas vidas e a vida uns dos outros. Mas antes que ele pudesse se perder em sentimentos, percebeu que um grupo de crianças estava rindo de algo. Miguel correu até ele com um olhar esperançoso e perguntou: "E se tivermos uma sessão de corrida com os karts que montamos? Seria incrível, papai." Carlos sentiu um frio na barriga. Aquela ideia poderia aproximar ainda mais as famílias, mas o que aconteceria se não fosse seguro? Chegaria à votação em vez de receita do coração? Um misto de dúvidas e esperanças invadiu sua mente. No entanto, olhando nos olhos brilhantes do filho e nos rostos animados ao redor, ele soube que tinha que arriscar. Atrever-se à mudança pode significar viver o inesperado. E assim, Carlos endireitou a postura e decidiu: "Vamos nos divertir. A primeira corrida vai começar assim que montarmos os karts." E enquanto as vozes se elevavam em um coro de alegria, uma nova pergunta surgiu em seu coração. Seria aquele apenas o começo de um sonho que poderia mudar sua vida e a de outros para sempre? Carlos estava em estado de êxtase. A energia pulsava ao seu redor, enquanto as risadas e gritos de entusiasmo das crianças ecoavam na oficina. Ele observou Miguel, que parecia o mais animado de todos, correndo de um lado para o outro, ajudando a montar os pequenos karts.
O coração de Carlos se enchia de alegria ao ver seu filho tão empolgado, cheio de confiança e criatividade. As primeiras corridas começaram e logo o ar estava repleto de gritos e risadas. Foi uma visão incrível, famílias unidas, crianças se divertindo, mães e pais sorrindo, todos participando de algo que Carlos havia imaginado ser apenas um sonho distante. As máquinas não eram apenas ferramentas. Elas eram uma ponte entre as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, Carlos sentiu uma pontada de ansiedade. O que se seguia daquele momento de celebração? Ele se lembrou de suas preocupações, seus medos que sempre o seguiam. E se um kart quebrasse? E se alguém se machucasse? Um desejo de proteger a todos misturado com a alegria do agora. Ele precisava encontrar um equilíbrio. Conforme a competição se intensificava, crianças começaram a entrar na disputa com um fervor inexplicável. Os karts cruzavam a linha de chegada em uma sequência confusa, e os aplausos ecoavam como um hino de vitória. Contudo, ao olhar para a velocidade com que as crianças andavam, a inquietação crescia dentro de Carlos. Ele queria que o momento fosse perfeito, mas o que perfeito significava? Miguel estava em sua própria corrida, focado e determinado, como se estivesse num verdadeiro campeonato. Ele fazia manobras com o kart que deixariam qualquer adulto surpreso. Carlos respirou fundo, tentando afastar o medo. Ele se lembrou das palavras do filho. E se você pode, todos nós também podemos. A determinação de Miguel o fez refletir sobre as lições que frequentemente ignorava. Ele lembrou que a vida era feita de riscos e que por trás de cada grande sonho havia decisões ousadas. Ao final da primeira corrida, após um caloroso aplauso e sorrisos de todos, Miguel saltou para os braços do pai exclamando: "Papai, você viu? Eu fui o mais rápido." O orgulho que irradiou do garoto fez Carlos esquecer por um instante suas preocupações. Mas chegou o momento em que uma nova proposta surgiu nas cabeças das crianças. Uma delas, com um sorriso travesso, gritou: "E se fizermos uma corrida noturna? Vai ser épico!" Carlos sentiu uma onda de excitação misturada à ansiedade. Uma corrida sob as estrelas parecia tanto um sonho quanto um risco. As vozes das crianças se misturavam ao seu redor, batendo como um tambor. A ideia estava ganhando força e, por dentro, ele lutava consigo mesmo. Lembrou-se da razão pela qual havia começado aquela oficina: a união, a aprendizagem, a superação do medo. Ele viu uma chance de criar algo ainda maior. Com o coração batendo forte, Carlos respirou fundo. "Vamos fazer a corrida noturna!" gritou ele, sobrepondo-se às vozes das crianças e seguindo com uma ressalva cuidadosa. "Mas teremos que ter segurança. Vamos fazer tudo direitinho." Um murmúrio de aprovação ecoou entre os pequenos, e Carlos sentiu que, ao abraçar a excitação daquela ideia, poderia levar não só seu filho, mas toda a comunidade a um novo nível. Seria uma nova forma de conexão. Quando a noite chegou e as estrelas começaram a brilhar, uma fogueira foi acesa, iluminando o sorriso de todos e adicionando uma atmosfera mágica à oficina. Carlos havia preparado uma faixa de segurança com lanternas nas bordas da pista improvisada e, enquanto as crianças se alinhavam para a corrida, ele percebeu que aquele simples evento começava a tomar proporções grandiosas. Mas uma pergunta permanecia. Essa nova etapa seria apenas mais um desafio? Ou estaria prestes a descobrir uma verdade ainda mais profunda sobre o que a comunidade poderia se tornar? Carlos observava a pista iluminada, submersa em esperança e ansiedade, sabendo que algo especial estava prestes a se revelar. A fogueira crepitava, lançando sombras dançantes ao redor da pista iluminada. As crianças estavam agitados, seus pequenos rostos brilhando com a expectativa de uma aventura que prometia ser memorável. Carlos ainda estava absorvendo a ideia daquela corrida noturna, mas agora, enquanto observava Miguel se aquecendo em seu kart, a atmosfera cheia de vibrações positivas o envolvia como um abraço acolhedor. "O que você acha, papai? Estamos prontos?" Miguel perguntou, seu olhar fixo em Carlos, transbordando confiança. Carlos sorriu para o filho, admirando a determinação que ele expressava.
Estamos prontos, mas lembre-se, a segurança é a prioridade. Vamos nos divertir e cuidar uns dos outros, certo? Certo, gritou Miguel, balançando a cabeça com entusiasmo, antes de se alinhar com os amigos na linha de partida. Carlos tomou um momento para observar as crianças se ajeitando nos karts e sussurrando entre si, dividindo segredos que só existem entre amigos. Aquela cena era um lembrete de que a vida, com suas incertezas, muitas vezes era melhor abraçada em grupo. Era um sentimento reconfortante, mas ao mesmo tempo ele não conseguia escapar da sensação de apreensão. E se algo desse errado? A noite avançava, e Carlos podia ouvir as vozes vibrantes de alegria e apoio. Ele caminhou até a linha de chegada, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. As lanternas penduradas iluminavam o caminho em que os pequenos karts iriam deslizar, como estrelas cadentes em uma pista que parecia mágica. Quando o apito soou, a corrida começou. Os karts dispararam, e uma onda de risadas e gritos tomou conta do espaço. Carlos sentiu seu coração acelerar junto com o dos pequenos. Ele observou Miguel, que liderava a corrida com um sorriso radiante. O orgulho crescia nele, mas o medo insistia em se manifestar. No entanto, em meio à adrenalina, Carlos viu algo que o fez se questionar. De repente, um kart mudou de direção de maneira inesperada e colidiu suavemente contra os outros. O tempo pareceu desacelerar enquanto o medo se instalava, mas, para sua surpresa, o que aconteceu em seguida foi mágico. As crianças riram, ajudaram-se imediatamente e voltaram às corridas com mais entusiasmo ainda. A união entre eles era palpável, e Carlos percebeu que, mesmo nas pequenas adversidades, havia uma lição de colaboração e resiliência. Após várias corridas, a última lap estava se aproximando. Carlos concentrava-se em cada movimento dos pequenos. Miguel estava novamente em sua frente, mas dessa vez não era só a vitória que parecia brilhar em seus olhos. Ele parecia mais maduro, mais consciente da importância daquela experiência. E foi então que Miguel, ao cruzar a linha de chegada, ergueu os braços e gritou: "Papai, essa foi a melhor corrida de todas. Vamos fazer mais disso e reunir todo mundo da comunidade." Carlos, ao ouvir aquilo, sentiu uma emoção profunda. Não apenas pela vitória do filho, mas pela ideia de que a corrida havia se tornado mais do que um simples evento. A conexão estava se transformando em algo poderoso. "Sim!" gritou Carlos, a emoção transbordando. "Vamos nos unir, fazer isso sempre. A corrida pode ser só o começo." Miguel correu até seu pai, com os olhos brilhando, e perguntou: "Papai, você não acha que poderíamos fazer uma grande feira de karts? Chamar todas as famílias?" Era como se Carlos tivesse recebido um banho de água fria e quente ao mesmo tempo. A ideia era grandiosa, mas poderia trazer felicidade a todos. Ele olhou nos olhos do filho e viu a esperança, a paixão. Mas outra vez, um medo se formou. "Isso vai dar muito trabalho, Miguel. E se não sair como pensamos?" Mas, ao ver o sorriso de Miguel se desvanecer, Carlos se lembrou da essência do que havia construído. Era uma oportunidade para não só sonhar, mas também para ensinar sobre a coragem de se arriscar. "Vamos juntos fazer dar certo", ele disse. "Mas será preciso um planejamento e todos devem ajudar, não apenas nós." O garoto sorriu e buscaram juntos. No fundo, Carlos sabia que este desafio poderia solidificar ainda mais a comunidade. Mas o que ele não sabia era se a festa realmente aconteceria e como a conexão poderia mudar o destino de todos. Enquanto a fogueira iluminava a noite e as risadas ainda ecoavam, Carlos compreendeu que estavam prestes a entrar em uma nova fase. Uma fase que poderia revelar não apenas o crescimento da comunidade, mas também os laços que uniriam mais vidas. Uma nova aventura estava prestes a começar, e ele se questionava se estava pronto para o que viria a seguir. Na manhã seguinte, a cidade parecia outra. O sol brilhava intensamente, despertando a energia de todos. Carlos acordou antes do despertador, determinado a começar a planejar a tão sonhada feira de karts. O entusiasmo de Miguel ainda ecoava em sua mente,
como um lembrete constante de que eles poderiam fazer algo especial, juntos. Após um café da manhã apressado, Carlos decidiu convocar as famílias da comunidade. Ele sabia que a presença e o apoio deles seriam fundamentais para que o evento acontecesse. Com um sorriso no rosto, pegou o telefone e começou a fazer ligações. Oi, Maria. Aqui é o Carlos, pai do Miguel. Você se lembrou da corrida de ontem? Miguel teve uma ideia incrível. E se nós realizássemos uma feira de karts? Estamos pensando em reunir todo mundo. O que você acha? Carlos sentiu a animação do outro lado da linha. Maria rapidamente concordou em ajudar, e logo outras famílias começaram a se animar. Ao final do dia, ele já tinha uma lista de participantes dispostos a colaborar com a organização. Algo estava mudando. Uma onda de empolgação estava se formando. Enquanto Carlos se movia pela casa, um pensamento persistente o incomodava. Ele olhou para Miguel, que estava desenhando as primeiras ideias da feira em um papel. Você realmente acredita que tudo isso pode acontecer, Miguel? Perguntou Carlos, tentando entender a profundidade da esperança do filho. Com certeza, papai. Todos vão se divertir. E eu quero que você veja o quanto somos fortes juntos, respondeu Miguel, seu olhar cheio de confiança. A resposta do filho cutucou o coração de Carlos. Era impressionante como uma simples observação poderia ressoar tanto. Ele começou a refletir sobre o que a corrida significava não só para Miguel, mas para a comunidade. O evento poderia ser uma celebração, uma forma de unificar as pessoas e fortalecer os laços que eram tão necessários, especialmente após tempos difíceis. Naquela tarde, Carlos e Miguel se aventuraram pelo bairro, distribuindo panfletos que anunciavam a feira. Cada porta batida trouxe sorrisos, algumas vozes animadas, cheias de promessas de participação. As conversas fluíam, e uma verdadeira teia de apoio parecia se formar ao redor deles. Carlos nunca havia sentido algo tão poderoso. Era como se aquela ideia inicial tivesse desencadeado uma reação em cadeia, onde a colaboração florescia naturalmente. Mas, enquanto se sentava para desenhar o planejamento da feira, um novo receio surgiu. E se as expectativas não corressem de acordo com o que imaginavam? Carlos deixou que a dúvida o envolvesse um instante. Mas então, ao olhar para Miguel, rindo e criando, decidiu que aquele medo não poderia impedir o que estava começando a se construir. Naquela noite, depois de um dia exaustivo, Carlos e Miguel sentaram-se fora, diante da fogueira que havia sido o ponto de partida da corrida. O crepitar do fogo tinha um som quase mágico. Sabe, Miguel, tudo isso pode ser uma aventura que nunca vamos esquecer, disse Carlos, olhando para as estrelas. E se for só o começo de tudo que podemos fazer? Podemos mudar a nossa história. Miguel respondeu, animado. Sentindo que estavam prontos para dar o próximo passo, Carlos se lembrou de algo crucial. Não era apenas uma corrida além do kart. Era sobre criar um espaço onde famílias pudessem se reunir, se conhecer melhor e se apoiar mutuamente. A feira não seria apenas um evento, mas a prova viva da força da comunidade. E assim, na calmaria daquela noite, Carlos caminhou para dentro de casa com Miguel, ambos sonhando acordados. O futuro estava aberto diante deles e uma nova aventura estava prestes a começar. Mas antes que pudessem se acomodar, um telefonema inesperado iluminou a tela do celular de Carlos, interrompendo seus pensamentos. A voz do outro lado era familiar e carregava uma urgência que fez o coração dele acelerar. Carlos, você não vai acreditar no que conseguimos. Precisamos conversar sobre a feira. Agora era a vez de Carlos se perguntar: que segredo poderia mudar tudo novamente? Carlos atendeu o telefone com uma mistura de curiosidade e apreensão. A voz de Ricardo, um dos amigos mais próximos que ele havia conhecido na infância, soou animada, quase elétrica. Carlos, a gente conseguiu um patrocínio, o melhor de todos, a empresa do Marcos, você lembra dele? Ele quer ajudar na feira. A notícia desencadeou um misto de emoções em Carlos. Um patrocínio significava recursos, material e, principalmente, uma chance real de tornar a ideia em uma grande realidade. Ricardo, isso é incrível.
o que precisamos fazer para garantir essa ajuda? Precisamos nos encontrar e apresentar um plano bem detalhado sobre o que queremos. Ele ficou sabendo da corrida e ficou interessado na ideia. Se convencê-lo, podemos ter algo bem maior do que imaginamos. Carlos sentiu o coração bater mais forte. Era a oportunidade que precisavam. Vamos nos encontrar hoje à noite, então. Vou falar com Miguel, e já definimos tudo. Ele desligou, sentindo a adrenalina correr em suas veias. Após o encontro, Carlos reuniu Miguel, que estava excitado e ansioso. Papai, o que foi? Você está tão animado quanto eu. Conseguimos um patrocínio, Miguel. Precisamos preparar uma apresentação para o Marcos e mostrar tudo o que planejamos para a feira. Isso pode mudar tudo, mudar a nossa história. Carlos tentava temperar a empolgação, mas a luz nos olhos do filho era contagiante. As horas seguintes foram um turbilhão. Carlos e Miguel trabalharam juntos, com Miguel desenhando um mapa do espaço onde a feira aconteceria, enquanto Carlos anotava ideias para atividades, prêmios e cantinhos temáticos. As risadas ecoavam pela casa, se entrelaçando às vozes de outras crianças que também estavam colaborando. Na escola, ao longo dos dias que se seguiram, o clima de expectativa crescia. A ideia da feira não era só sobre karts. Era a chance de todos se unirem e reviverem memórias, de celebrarem juntos. O impacto na comunidade começava a surgir, com vizinhos comentando sobre a novidade e discutindo suas contribuições. Mas em meio a essa animação, Carlos sentia um peso em seu coração. E se a reunião não saísse como esperavam? E se, apesar de todo o trabalho, o patrocínio não se concretizasse? O receio balançava sua mente, mas ele optou por não deixar que isso o dominasse. Olhando para Miguel, que sempre mantinha um olhar esperançoso, ele se lembrou do porquê de tudo aquilo. A união, o amor e o desejo de que as crianças tivessem aquela experiência. Na noite que precedeu a reunião, enquanto Miguel e Carlos se preparavam, Carlos hesitou um momento antes de perguntar: Miguel, e se por algum motivo não der certo? Miguel, com toda a segurança que seu pequeno coração podia irradiar, respondeu: Papai, o mais importante não é o que vamos conseguir. É tudo que estamos construindo juntos. Aqui já é especial. E se não funcionou hoje, temos outra chance amanhã. A gente não desiste, né? A impressão que essa frase deixou em Carlos foi poderosa. Era o toque de esperança que ele precisava. E assim, quando o dia da reunião chegou, a tensão estava no ar. Eles se apresentaram incrivelmente preparados, prontos para mostrar que aquele sonho estava se transformando em algo a ser celebrado. Mas enquanto Carlos falava, uma surpresa inesperada na expressão de Marcos fez o coração dele parar. Marcos perguntou algo que ninguém esperava. E se aumentássemos essa ideia? E se essa feira se tornasse um festival anual? Como assim? Aquilo era mais do que um pedido. E aquele era o sinal de que tudo poderia ir ainda mais além. Mas como lidariam com tudo isso? Carlos sentiu o sangue escorrer de seu rosto. Os ecos das palavras de Marcos pareciam disparar como fogos de artifício em sua mente. Festival anual. Ele trocou olhares com Miguel, que mantinha um brilho intenso nos olhos, como se visse o futuro que ainda não havia chegado. A sala estava em silêncio, todos os presentes trocando olhares de expectativa, curiosidade e um leve temor. Tentando recuperar a compostura, Carlos respirou fundo. Marcos, você realmente acha que podemos fazer isso? Um festival? Sua voz falhou um pouco, mas a admiração estava à flor da pele. Ele sabia da grandeza da ideia, mas também do peso que a responsabilidade poderia trazer. Marcos sorriu. Sua confiança era contagiante. Por que não? A comunidade já está envolvida na feira. É um impulso incrível. E pense em tudo que isso pode trazer para a cidade. Patrocinadores, parceiros, pessoas se unindo. Isso é a chance de criarmos algo duradouro. As ideias começaram a dançar na cabeça de Carlos, como estrelas nos céus de uma noite clara. Quando o olhar de Miguel encontrou o dele, ele tinha certeza que o filho também estava sonhando grande. Miguel vibrava de entusiasmo ao lado do pai, como um pequeno foguete prestes a decolar. Eu acho que podemos fazer isso sim, Carlos disse, sentindo a coragem invadir seu peito.
Mas para isso, vamos precisar de um plano sólido. Precisamos saber como fará isso acontecer, quais serão as atividades e quem vai ajudar, e como poderemos envolver toda a comunidade. A conversa ganhou impulso, e o grupo começava a esboçar um rascunho do que seria aquele festival. Atividades para as crianças, competições, apresentações de artistas locais, até um espaço para as barracas de comida, com receitas da vovó que ninguém conseguia resistir. A criatividade pulsava e o entusiasmo se tornava palpável. Enquanto falavam, o olhar de Marcos se fixou em Carlos. Se você estiver à frente disso, meu amigo, eu me comprometo a ajudar. Vamos buscar outros patrocinadores e, juntos, podemos transformar isso em uma realidade que vai durar por anos. O coração de Carlos acelerou. Era mais do que ele jamais havia imaginado. Era uma chance de não só reviver memórias, mas de criar novas, de construir um legado. Contudo, uma dúvida mais funda rastejou para seu pensamento. E se não fossem capazes de entregar? E se a empolgação somente gerasse pressão? O peso da responsabilidade estava crescendo. Sentindo a inquietude no ar, Carlos decidiu abrir seu coração. Pessoal, eu só quero que todos saibam que estou disposto a dar o melhor de mim para isso. Mas temos que estar juntos. Somos uma equipe. O que posso prometer é que farei tudo o que estiver ao meu alcance, mas vai exigir o esforço de todos nós. As cabeças acenaram, um sentimento de união começava a amadurecer. Miguel olhou para o pai, seu sorriso era uma injeção de ânimo. Vamos fazer história, papai, ele proclamou, e as palavras saíram com uma autenticidade que gelou o estômago de Carlos. Com o trabalho a caminho e a responsabilidade crescendo, Carlos chegou a uma nova consciência. Nada mesmo, seria mais importante do que garantir que aquele festival trouxesse o que realmente importa: alegria, conexão e amor à comunidade. Mas, enquanto todos falavam e ideias brotavam na sala, uma preocupação silenciosa se instalava dentro de Carlos. Como poderiam garantir que tudo fosse bem feito? Qual seria o próximo passo? E como lidar com os novos desafios que estavam por vir? A ansiedade apertava seu coração, mas ele sabia que ajudar a criar memórias era apenas o começo de uma nova jornada. O que acontecerá na primeira reunião para planejar o festival? A comunidade aceitará colaborar? E se os riscos se tornarem grandes demais para seus sonhos? Carlos saiu da reunião com a cabeça fervilhando. A adrenalina corria em suas veias, mas a euforia se misturava a uma ansiedade crescente. Miguel estava radiante ao seu lado, quase saltando de alegria ao pensar no festival. Mas Carlos mal conseguia sorrir. As responsabilidades começavam a pesar sobre seus ombros. Ao chegar em casa, Carlos se deixou cair no sofá, sua mente ainda mergulhada nas possibilidades. Miguel entrou logo atrás, com um desenho do festival em mãos. Olha, papai, aqui é o parque, e aqui as barracas, e os artistas aqui. O sorriso do garoto iluminava a sala, e Carlos não pôde deixar de admirar a inocência e o entusiasmo presentes no olhar do filho. Está maravilhoso, filho. Carlos tentou esconder seu receio, mas a incerteza ainda martelava em sua cabeça. Miguel se sentou ao lado do pai, observando-o com um olhar penetrante. Você está preocupado, não é? Um pouco, Miguel, Carlos confessou, enquanto passava uma mão pelos cabelos. É um projeto grande e eu quero que tudo dê certo. Não posso deixar que ninguém desanime. Miguel pensou por um instante, franzindo a testa. E se nós fizermos algo para ajudar? Um vídeo, talvez. Podemos convidar as pessoas a participarem e ver o quanto isso significa para elas. A ideia pegou Carlos de surpresa. Ele começou a visualizar o talento que Miguel tinha para contar histórias. Você acha que podemos fazer isso? Sim, podemos gravar depoimentos das pessoas da cidade, mostrar o que elas sentem sobre o festival. Assim, quem sabe mais gente vai querer ajudar. Miguel falava com tanta empolgação que Carlos sentiu seu coração se encher de esperança. Essa é uma ideia incrível, Miguel. Vamos fazer isso. Carlos levantou-se do sofá, a animação agora tomando conta dele também.
Eles passaram a noite planejando o vídeo, rindo e compartilhando ideias, enquanto as dúvidas do pai começavam a se dissipar, mesmo que momentaneamente. Nos dias seguintes, Miguel gravou as pessoas da vizinhança, perguntando sobre suas lembranças e sonhos. A cidade reagiu com entusiasmo. Carlos ficava surpreso ao ver como até mesmo os mais tímidos se abriam, tocados pela energia contagiante do filho. Enquanto assistia às filmagens, algo dentro dele mudava. A responsabilidade estava lá, mas agora também havia uma sensação renovada de comunhão, de pertencimento. Finalmente, chegou o dia em que decidiriam apresentar o vídeo na Praça Central, um espaço que tinha visto tantos eventos importantes. Carlos sentiu um frio na barriga ao pensar na quantidade de pessoas que se reuniriam, mas a determinação de Miguel o contagiava. Na noite anterior à apresentação, enquanto arrumavam o equipamento, Carlos fez uma pausa, olhando para o céu estrelado. Ele se lembrou de como seu sonho se entrelaçava com o sonho do filho. Talvez essa jornada não fosse apenas sobre o festival, mas uma oportunidade de conectar corações e fortalecer laços. Ao chegarem na praça, ele notou uma aglomeração crescente. O rosto de Miguel brilhava com alegria. "Acho que vamos ter mais pessoas do que esperávamos", gritou o garoto quase pulando. E na primeira fila, entre a multidão, uma figura familiar se destacou. Carlos afastou-se um pouco, aproximando-se para ver melhor. Seu coração disparou ao reconhecer sua mãe, que hadn't apareceu em público há tempos. O que ela estava fazendo ali? Uma onda de emoções o invadiu. Surpresa, alegria, talvez um toque de dor. Como tudo isso se desenrolaria? Estaria sua mãe disposta a participar de um festival que prometia renovações e reencontros? E mais importante ainda, o festival inicialmente planejado como uma celebração de comunidade se tornaria um espaço para sarar feridas abertas? A curiosidade o devorava enquanto o palco começava a agitar-se. Qual seria a reação dela ao testemunhar o que todo aquele trabalho havia gerado? As perguntas ecoavam em sua mente. O que viria a seguir? Carlos ficou paralisado por um momento ao ver sua mãe na multidão. O tempo pareceu desacelerar enquanto ele a observava. A última vez que se viram, a conversa havia estado repleta de tensão e desentendimentos, marcadas por feridas do passado que nunca haviam sarado completamente. Mas ali estava ela, no mesmo espaço que seu sonho começara a ganhar vida, prestes a presenciar a jornada que construiu com Miguel. Ele respirou fundo, sentindo as emoções se agitando dentro dele. "Vamos lá, Miguel", disse, envolvendo o pequeno braço do filho com força, para que ele não percebesse a insegurança que o dominava. Eles subiram no pequeno palco montado para a apresentação, o coração de Carlos acelerado, mas determinado a mostrar ao mundo o que haviam criado juntos. Miguel estava radiante, ansioso para compartilhar o vídeo. Assim que a tela iluminou, as imagens de rostos sorridentes e sonhos compartilhados começaram a dançar diante da multidão. O vídeo contava a história da cidade, das lutas e vitórias, da união que emergia através do amor pelas corridas, pelas máquinas e, acima de tudo, pelas pessoas. Carlos viu as reações da plateia. Sorrisos, risadinhas, someções de cabeça em aprovação. E, para sua surpresa, os olhares se voltaram também para sua mãe, que parecia emocionada ao ver o neto brilhar com tanta autenticidade. Quando se voltou para Miguel, viu os olhos do filho brilhando com esperança, e isso deu energia a Carlos. Ele precisava reunir coragem. Ao fim do vídeo, Carlos sentiu que o momento havia chegado. Ele pegou o microfone e a atenção de todos se voltou para ele. "Hoje estamos aqui para celebrar algo muito maior do que simples corridas de karts. Estamos aqui para a nossa comunidade, para nos unirmos, para crescermos juntos e nos apoiarmos uns aos outros, assim como devemos fazer como família." Ele viu sua mãe reagindo, um leve sorriso brotando em seus lábios. Com a respiração calma, ele prosseguiu. "É uma oportunidade de construirmos um legado, de nos divertirmos, aprender e, acima de tudo, sermos uma família em comunidade."
Miguel teve uma ideia brilhante ao me lembrar que todos nós somos importantes para essa história. Vamos nos juntar e fazer desse festival um evento todos os anos. A multidão explodiu em aplausos e gritos. A energia positiva era contagiante. Miguel olhava para o pai, com os olhos brilhando ainda mais. Mas o que mais impressionava Carlos era a expressão de sua mãe. O orgulho no olhar dela começava a despontar, como se ela estivesse finalmente entendendo o que aquele evento significava. Algo dentro dele se despregou. Aquele poderia ser o começo de um novo capítulo para ambos. Enquanto a comunicação continuava e ideias começaram a surgir em uníssono, uma mulher da plateia levantou a mão. Carlos, eu nunca vi algo que unisse a comunidade assim. Eu quero ajudar. E tem a garra para fazer empreendedor o que importa. A empolgação era palpável. Todos queriam fazer parte. Carlos olhou ao redor, percebendo que o festival já adquiriu vida e que, em seu coração, ele sabia que não era apenas um evento. Ali, em meio a risos e novas conexões, algo importante estava se formando. A cura de comunidades por meio do amor, da união e da aceitação. Carlos finalmente deixou sua vulnerabilidade de lado, tendo a certeza de que o festival seria um reflexo do que eles se tornariam como comunidade. Em um impulso, procurou sua mãe. Ela ainda o observava, e seus olhos se cruzaram como se fossem um abraço que atravessava qualquer distância. Com a coragem renovada, Carlos se direcionou para o microfone mais uma vez. Eu também gostaria de convidar minha mãe a subir aqui. Ela é uma parte importante do que sou. E tudo isso só fez sentido quando percebi que a verdadeira força vem de estarmos juntos, por mais difícil que isso possa parecer. Com um aceno hesitante, a mãe de Carlos subiu ao palco. O público aplaudiu durante o caminho. Assim que ela assumiu o lugar ao lado dele, uma onda de emoção atravessou Carlos. O passado poderia não ser esquecido, mas a oportunidade de curar estava presente. Ele percebeu que cada segundo havia sido válido para chegar até ali. Mãe, eu quero que você saiba que mesmo após todas as dificuldades entre nós, eu sempre fiquei grato por tudo que você fez por mim. Hoje, neste festival, espero que possamos recomeçar, para nós e para todos que nos cercam, para juntos criarmos novas memórias. Os olhos da mãe brilharam e uma lágrima desceu por seu rosto. Carlos, eu sempre estive aqui. Eu só não sabia como te apoiar. Hoje eu quero ser parte do que você está criando. E ao ouvirem aquelas palavras, a plateia irrompeu em aplausos mais uma vez. Ali, entre os abraços, risadas e olhos emocionados, Carlos entendeu que o festival seria, de fato, um marco na construção de um novo futuro. A partir daquele dia, não seriam apenas um administrador da oficina e seu filho. Agora, seriam uma família em sintonia com uma comunidade inteira. O festival seria mais do que uma celebração. Representaria a união, as oportunidades de mudança e a força que vem do amor e da aceitação. Mais do que promessas, havia um renascimento acontecendo diante de seus olhos. E, mais uma vez, as palavras de Miguel ecoaram na mente de Carlos. Papai, se você pode, todos nós também podemos. Ali, com o futuro em construção, as novas memórias já estavam prestes a ser criadas. Agora, se você chegou até aqui, eu preciso de você. Inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais que chegam. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e trazer mais histórias inspiradoras para todos nós. Comente suas reações e teorias sobre o final, quero muito saber o que você achou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão e se unir a essa mensagem de transformação. Vamos juntos fazer história.